E se eu te dissesse que o velho que todos zombavam no cemitério escondia um segredo tão perturbador que mudaria completamente a forma como você vê justiça e redenção? Durante 50 anos, ele subiu aquela colina toda semana com flores brancas e enquanto carregava nas mãos a culpa por um crime imperdoável. Mas quando descobriram quem realmente estava naquele túmulo sem nome, a cidade inteira ficou em choque. Antes de começar essa história que vai mexer com suas emoções, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias que fazem você refletir sobre a vida, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa impactante como essa. Agora sim, e vamos à história. Durante anos, os moradores da pequena cidade de Vila Verde observaram com desdém e zombaria o velho Joaquim subir a colina do cemitério todos os domingos pela manhã. Sempre com o mesmo ritual, um buquê de rosas brancas nas mãos trêmulas, passos lentos e cansados, mas determinados. O sol mal havia nascido quando ele começava sua jornada, caminhando pela estrada de terra batida que serpenteava até o topo da colina onde o cemitério municipal repousava sob a sombra de ciprestes centenários. Lá vai o louco das flores, diziam as comadres na praça, rindo enquanto estendiam roupas nos varais. Gastando dinheiro com defunto, comentavam os homens no bar, balançando a cabeça com desaprovação. As crianças corriam atrás dele imitando seus passos cambaleantes, gritando, vovô fantasma! Vovô fantasma! Joaquim nunca reagia. Mantinha os olhos fixos no caminho à frente, apertando as flores contra o peito como se fossem o bem mais precioso do mundo. A cidade inteira conhecia a rotina do velho. Havia mais de 20 anos que aquilo se repetia, religiosamente, sem falhar um único domingo. Chuva, sol escaldante ou vento frio do inverno, nada impedia Joaquim de fazer sua peregrinação semanal. Ele vivia sozinho numa casinha modesta na periferia da cidade, sobrevivendo com uma pensão miserável que mal cobria suas necessidades básicas. Mesmo assim, toda semana, uma parte significativa daquele dinheiro era destinada às rosas brancas. Dona Madalena, a florista, era a única pessoa que não zombava dele. Ela preparava o buquê especialmente todas as semanas, escolhendo as flores mais bonitas, as mais frescas. Para a senhora dele, dizia Joaquim, contando as moedas com dedos retorcidos pela artrite. Madalena nunca perguntava mais nada. Havia uma tristeza profunda nos olhos azuis desbotados do velho que cortava qualquer curiosidade invasiva. O cemitério de Vila Verde não era grande. Algumas centenas de sepulturas espalhadas em terreno irregular, muitas abandonadas, com cruzes tortas e nomes apagados pelo tempo. Mas havia uma área mais afastada, quase escondida atrás de uma fileira de árvores antigas, onde ficavam os túmulos mais antigos. Era para lá que Joaquim se dirigia sempre, seus passos conhecendo o caminho mesmo que seus olhos já não enxergassem tão bem. A sepultura que ele visitava era diferente das outras. Estava sempre impecavelmente limpa, a grama aparada, a lápide de mármore simples mas bem cuidada. Não havia nome gravado, apenas uma data, 15 de março de 1975. 50 anos atrás. E uma única palavra, perdão. Joaquim colocava as flores em um vaso de bronze que ele mesmo havia instalado, sentava-se no banco de pedra que construíra ao lado do túmulo, e ficava ali por horas. Às vezes falava baixinho, às vezes apenas chorava em silêncio, às vezes permanecia imóvel como uma estátua, perdido em memórias que só ele conhecia. Os anos passavam e a zombaria continuava. Deve ser a mulher dele, especulavam uns. Talvez a filha, diziam outros. Que desperdício, concluíam todos. Um velho pobre gastando o pouco que tem com mortos. Ninguém se importava o suficiente para descobrir a verdade. Era apenas mais uma excentricidade numa cidade pequena cheia de histórias estranhas e personagens peculiares. Até que chegou o verão de 2005. Joaquim já estava com 83 anos, cada vez mais frágil, mas teimosamente fiel ao seu ritual dominical. Foi quando o prefeito decidiu que era hora de modernizar o cemitério. A cidade estava crescendo, precisavam de mais espaço para os novos mortos, e aquela área antiga e abandonada no fundo seria perfeita para expansão. As famílias dos falecidos mais recentes seriam notificadas para exumação e realocação dos restos mortais.
Os túmulos muito antigos, sem ninguém que reclamasse, seriam simplesmente removidos. Dona Madalena foi quem contou a Joaquim. Ela ouviu chegar a floricultura naquele sábado, como sempre fazia para encomendar suas rosas, e teve que lhe dar a notícia. Seu Joaquim, ouvi dizer que vão mexer no cemitério. A parte antiga. Vão tirar os túmulos de lá. O rosto do velho empalideceu. As mãos tremeram mais que o normal. Por um momento, Madalena temeu que ele fosse desmaiar ali mesmo. Quando ele conseguiu perguntar, a voz rouca. Semana que vem, disseram. Naquela noite, Joaquim não dormiu. Ficou sentado na varanda de sua casa, olhando para as estrelas, revivendo memórias que havia tentado enterrar junto com aquele corpo no cemitério há tanto tempo. Sabia que o momento que sempre temera havia chegado. O segredo que guardara por 5 décadas estava prestes a ser revelado. E ele já não tinha forças para impedir. Talvez fosse até um alívio. Carregar aquele peso sozinho por tanto tempo havia consumido sua vida inteira. Na segunda-feira, as máquinas começaram a trabalhar no cemitério. Uma equipe de trabalhadores iniciou o processo de catalogar as sepulturas antigas. O responsável pela obra, um homem chamado Roberto, foi quem encontrou o túmulo sem nome. Este aqui não tem identificação, ele comentou com seu assistente. Só uma data e essa palavra estranha. Perdão. Que tipo de epitáfio é esse? Eles decidiram que aquele seria um dos primeiros a ser exumado, já que aparentemente não havia família para reclamar. Foi quando viram o velho Joaquim subindo a colina. Era terça-feira, não domingo, mas lá estava ele, cambaleando, sem flores desta vez, apenas com uma expressão de desespero no rosto enrugado. Esperem, gritou com toda a força que seus pulmões conseguiram produzir. Por favor, esperem. Não mexam nesse túmulo. Os trabalhadores pararam, surpresos. Era o velho louco das flores, aquele que a cidade inteira zombava. O que ele queria? Roberto, o engenheiro responsável pela obra, franziu a testa enquanto observava Joaquim se aproximar com dificuldade. O velho estava ofegante, suor escorrendo pela testa apesar da manhã ainda fresca. Havia algo de desesperado em seus olhos que fez Roberto fazer um sinal para que os operários parassem as máquinas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração pesada de Joaquim e o canto distante de pássaros nos ciprestes. O senhor não pode estar aqui, disse Roberto, não com rispidez, mas com a firmeza de quem tem um trabalho a fazer. Esta área está interditada. Estamos fazendo a remoção dos túmulos antigos conforme ordem da prefeitura. Joaquim apoiou-se em uma lápide próxima, tentando recuperar o fôlego. Suas pernas tremiam perigosamente, ameaçando ceder a qualquer momento. Eu sei, ele conseguiu dizer finalmente. Eu sei, meu filho. Mas preciso que me ouçam. Esse túmulo não pode ser mexido. Não ainda. Não sem que eu explique. Os trabalhadores trocaram olhares. Alguns riram discretamente, achando que era apenas mais uma das maluquices do velho. Mas Roberto viu algo diferente. Havia uma urgência real naqueles olhos azuis desbotados, uma necessidade de ser ouvido que transcendia a simples teimosia senil. Explique o que, seu Joaquim? Perguntou, cruzando os braços. Quem está enterrado aí? É família sua? Joaquim olhou para o túmulo, para aquela lápide que conhecia cada ranhura, cada marca do tempo. 28 anos vindo aqui toda semana. 28 anos guardando um segredo que pesava como chumbo em sua alma. Talvez fosse hora. Talvez, depois de tanto tempo, fosse finalmente hora de a verdade vir à tona. É uma longa história, ele disse, a voz quebrando. Uma história que esta cidade precisa ouvir. Uma história que eu deveria ter contado há muito tempo. Roberto suspirou. Tinha um cronograma apertado, prazos a cumprir, mas algo naquele momento o fez parar. Tudo bem, disse ele, olhando para os operários. Vamos fazer uma pausa. 15 minutos. Ele pegou uma garrafa de água e ofereceu a Joaquim. Sente-se, seu Joaquim. Conte sua história.
O velho aceitou a água com mãos trêmulas, sentou-se no banco de pedra que ele mesmo havia colocado ali décadas atrás, e começou a falar. Corria o ano de 1975, iniciou Joaquim, a voz ganhando uma força inesperada à medida que mergulhava nas memórias. Eu tinha 26 anos e era completamente diferente do velho que vocês veem hoje. Era forte, trabalhava na construção civil, tinha acabado de me casar com a Teresa. A vida parecia cheia de promessas. Mas eu tinha um problema, um defeito de caráter que eu não conseguia controlar: a bebida. Os trabalhadores, inicialmente desinteressados, começaram a se aproximar. Havia algo na voz do velho, na maneira como suas mãos tremiam não apenas pela idade, mas pela emoção, que capturava a atenção. Roberto sentou-se em outra lápide, ouvindo atentamente. Quando eu bebia, eu me transformava em outra pessoa, continuou Joaquim. Uma pessoa violenta, cruel. Teresa sofria calada, como tantas mulheres sofriam naquela época. Não havia delegacia da mulher, não havia lugar para onde correr. Ela aguentava minhas fúrias, minhas ofensas, minhas agressões. A voz dele quebrou. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado. Naquela noite, 14 de março de 1975, eu tinha bebido mais que o normal. Cheguei em casa tarde, exigindo comida, gritando. Teresa estava dormindo, ela trabalhava de manhã cedo na fábrica de tecidos. Quando ela não se levantou rápido o suficiente ao meu gosto, eu... Joaquim parou, incapaz de continuar por um momento. O silêncio era absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Eu a empurrei, ele finalmente disse, cada palavra saindo como vidro moído de sua garganta. Ela caiu, bateu a cabeça na quina da mesa. O som, e aquele som, e eu ouço até hoje, todas as noites, quando fecho os olhos. Ela não se levantou. Fiquei ali, bêbado, estúpido, olhando para o corpo da mulher que eu havia jurado amar e proteger, e que eu havia matado com minhas próprias mãos. Roberto sentiu um calafrio. Os trabalhadores estavam paralisados. Joaquim continuou, as palavras agora fluindo como uma confissão que esperava há décadas para ser feita. Entrei em pânico. O álcool ainda turvava meu pensamento, mas uma coisa ficou clara: eu havia destruído tudo. Havia tirado a vida da única pessoa que se importava comigo, que me amava apesar de tudo. E o que fiz? Tomei a decisão mais covarde possível. Esperei até a madrugada. Peguei o corpo dela, enrolei em um cobertor, coloquei no porta-malas do meu carro velho. Subi essa colina que vocês veem aqui. O cemitério naquela época era ainda menor, mal cuidado. Esta parte aqui era praticamente mato. Cavei durante horas, com uma pá que roubei do depósito da construção onde trabalhava. Enterrei minha esposa em segredo, em uma cova rasa, sem caixão, sem respeito, sem nada que ela merecia. Os trabalhadores olharam uns para os outros, horrorizados. Roberto estava pálido. Seu Joaquim, ele disse, a voz baixa, o senhor está confessando um assassinato. O senhor entende isso? Joaquim assentiu lentamente. Eu entendo, meu filho. Passei os últimos 50 anos entendendo isso. Cada dia, cada hora, cada minuto. Mas deixe-me terminar. Preciso que todos saibam o que realmente aconteceu. No dia seguinte, registrei um boletim de ocorrência de desaparecimento. Disse que Teresa havia saído de casa e não voltou. A polícia investigou, mas sem muito empenho. Era apenas mais uma mulher pobre que havia sumido, provavelmente fugido do marido bêbado. Ninguém desconfiou de mim. Ninguém achou estranho. Eu representei bem o papel do marido preocupado, do homem desesperado procurando sua esposa. Mas por dentro, eu estava morrendo, continuou Joaquim, agora chorando abertamente. A culpa era um buraco negro que consumia tudo. Parei de beber no dia seguinte e nunca mais toquei em uma gota de álcool. Mas isso não trouxe Teresa de volta. Isso não desfez o que eu havia feito. Eu era um assassino, um covarde, e pior ainda, um assassino que havia saído impune. Passei semanas, meses, esperando ser descoberto.
Acordava no meio da noite achando que a polícia estava batendo na minha porta. Cada sirene que ouvia fazia meu coração parar. Mas nada acontecia. A vida continuava. As pessoas esqueciam de Teresa. Apenas mais uma entre tantas mulheres que desaparecem e nunca são encontradas. Apenas mais uma estatística. Roberto fez um gesto para seus trabalhadores, que haviam se aproximado formando um semicírculo ao redor do banco onde Joaquim estava sentado. Todos estavam em silêncio absoluto, processando a confissão que estavam ouvindo. O engenheiro tirou o celular do bolso, mas algo o fez hesitar. Continue, ele disse simplesmente. Queremos ouvir tudo. Joaquim limpou as lágrimas com as costas da mão, aquelas mãos que haviam cometido um crime imperdoável tantos anos atrás. 3 meses depois do que eu fiz, vim aqui pela primeira vez. Não sei o que eu esperava encontrar. O local onde havia enterrado Teresa estava coberto de mato, como se a natureza quisesse esconder minha vergonha. Me ajoelhei ali e chorei como nunca havia chorado. Pedi perdão a ela, a Deus, ao universo. Mas as palavras pareciam vazias, inúteis. Nada que eu dissesse poderia mudar o que havia acontecido. Foi quando decidi que, se não podia trazer Teresa de volta, se não podia me entregar sem que isso significasse simplesmente trocar uma injustiça por outra, então dedicaria o resto da minha vida a honrar a memória dela. Juntei dinheiro, comprei uma lápide simples, instalei aqui. Não coloquei o nome dela porque tinha medo de que alguém investigasse, descobrisse a verdade. Coloquei apenas a data e a palavra que eu mais precisava dizer e que nunca teria a chance de dizer a ela pessoalmente, um perdão. Um dos trabalhadores, um homem jovem de uns 30 anos, deu um passo à frente. Mas senhor, ele disse, a voz hesitante, por que não se entregou? Por que carregou esse segredo por tanto tempo? Joaquim olhou para o rapaz com uma expressão que misturava cansaço e algo próximo à sabedoria amarga. Essa é a pergunta que me faço todos os dias, meu filho. No começo, foi puro medo. Medo da prisão, da condenação, de perder minha liberdade. Mas à medida que os anos passavam, comecei a entender que minha punição era muito pior do que qualquer cela. Vocês veem um velho que vem ao cemitério toda semana levar flores. Vocês riem, zombam, acham que é loucura. Mas o que vocês não sabem é que cada visita é uma tortura. Cada flor que eu coloco aqui é uma lembrança do que fiz, do que destruí. Construí minha própria prisão, uma prisão feita de culpa, remorso e solidão. Nunca mais me relacionei com ninguém. Nunca mais permiti que alguém se aproximasse de mim. Como eu poderia? Como um assassino poderia ter o direito à felicidade, ao amor, à companhia? Roberto balançou a cabeça lentamente. Seu Joaquim, o senhor entende que, agora que nos contou isso, vamos ter que chamar a polícia, certo? Isso é confissão de homicídio. Mesmo depois de tanto tempo. Joaquim assentiu com calma, uma serenidade estranha tomando conta de seu rosto. Eu sei, meu filho. E está na hora. Devia ter feito isso há muito tempo. Mas preciso que vocês entendam uma coisa, e não foi só medo que me manteve em silêncio todos esses anos. Vejam, no ano de 1980, 5 anos depois da morte de Teresa, decidi que ia me entregar. Não aguentava mais. Fui até a delegacia, determinado a confessar tudo. Mas quando cheguei lá, vi uma cena que mudou tudo. Joaquim fez uma pausa, fechando os olhos como se estivesse revivendo aquele momento. Havia uma mulher na delegacia, jovem, muito machucada. O marido tinha acabado de espancá-la brutalmente. Ela estava lá tentando fazer um boletim de ocorrência, e sabe o que o delegado disse a ela? Os trabalhadores aguardavam, suspensos na narrativa. Ele disse, minha filha, briga de marido e mulher não é caso de polícia. Vai para casa e se reconcilia com teu homem. Fiquei ali, escondido, ouvindo aquilo. A mulher implorou, disse que ele ia matá-la, mas foi mandada embora. Saí daquela delegacia sem confessar nada, mas com uma compreensão nova e terrível do mundo em que vivíamos.
Percebi que, naquela época, a vida de mulheres como Teresa, como aquela moça espancada, não valia nada aos olhos da sociedade. Que eu podia me entregar, cumprir minha pena, e isso não mudaria absolutamente nada. Não traria Teresa de volta, não impediria que outras mulheres sofressem o mesmo destino. Então tomei outra decisão. Se eu não podia pagar pelo meu crime da maneira convencional, pagaria de outra forma. Roberto franziu a testa. Que forma? Joaquim abriu uma velha carteira de couro gasto que tirou do bolso. De dentro dela, tirou recortes de jornal amarelados, cuidadosamente dobrados. Comecei a trabalhar dobrado. Pegava todos os turnos extras que conseguia. Juntava cada centavo. E usei esse dinheiro para ajudar mulheres em situação de violência doméstica. Anonimamente, sempre. Ele desdobrou um dos recortes. Era uma notícia de 1982 sobre a abertura do primeiro abrigo para mulheres vítimas de violência em uma cidade próxima. Fui o maior doador anônimo deste abrigo, disse Joaquim. Contribuí para que ele fosse construído e se mantivesse funcionando por anos. Desdobrou outro recorte. Esta é uma história sobre uma clínica que oferecia atendimento psicológico gratuito para vítimas de abuso. Ajudei a financiá-la também. Os trabalhadores olhavam boquiabertos para aquela pilha de recortes. Roberto pegou alguns, examinando-os. Eram dezenas, talvez centenas, de histórias sobre iniciativas de apoio a mulheres, todas de diferentes épocas, todas cuidadosamente preservadas pelo velho. Ao longo dos últimos 45 anos, continuou Joaquim, doei cada centavo que não precisava para sobreviver. Vivi na pobreza, nesta casinha miserável, comendo o mínimo, vestindo roupas velhas. Mas ajudei a salvar centenas, talvez milhares de mulheres. Trabalhei como voluntário em abrigos, sempre usando nome falso. Ajudei mulheres a fugirem de maridos violentos, oferecendo minha casa como esconderijo temporário. Paguei passagens de ônibus para que pudessem recomeçar a vida em outras cidades. Financiei advogados para que conseguissem ordens de restrição. Fiz tudo isso porque sabia que nada, absolutamente nada disso, apagaria o que fiz. Mas pelo menos poderia evitar que outras Teresas morressem. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Meu Deus, ele murmurou. Um dos trabalhadores, um homem de meia idade, deu um passo à frente. Seu Joaquim, ele disse, a voz embargada, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Minha irmã, e há 15 anos, ela estava num relacionamento violento. O ex-marido dela quase a matou. Ela fugiu para um abrigo, e foi lá que recebeu ajuda de um homem velho que nunca disse seu nome verdadeiro. Ele pagou para ela recomeçar a vida em outra cidade, arrumou emprego para ela, ajudou com tudo. Hoje ela está viva, casada de novo, com filhos. Sempre nos perguntamos quem era aquele homem. Era o Senhor? Joaquim olhou para o trabalhador, uma lágrima escorrendo. Qual o nome de sua irmã? Carla. Carla Mendes. Os olhos de Joaquim se iluminaram com reconhecimento. Carla. Sim, me lembro dela. Uma moça corajosa. Tinha um olhar determinado nos olhos, apesar de todo o sofrimento. Fico feliz em saber que ela está bem. O trabalhador caiu de joelhos, soluçando. O Senhor salvou minha irmã. Salvou minha sobrinha que ainda estava na barriga dela na época. Como posso agradecer? A cena no cemitério havia se transformado em algo que ninguém poderia ter previsto. Trabalhadores rudes, acostumados com o trabalho pesado e conversas superficiais, estavam agora chorando abertamente, processando a revelação extraordinária que acabavam de ouvir. Roberto tinha se sentado no chão, as mãos tremendo enquanto segurava aqueles recortes de jornal amarelados, cada um deles uma evidência silenciosa de décadas de redenção secreta. Joaquim ajudou o trabalhador a se levantar, suas mãos velhas e frágeis surpreendentemente firmes naquele momento. Não me agradeça, meu filho. O que eu fiz pela sua irmã, o que fiz por todas aquelas mulheres, não foi caridade. Foi a menor das penitências. Cada vida que ajudei a salvar era uma dívida impagável que eu tinha com Teresa.
E ainda assim, mesmo que eu salvasse 1000 vidas, nunca seria suficiente para compensar a única vida que tirei. Outro trabalhador, que havia permanecido em silêncio até então, limpou a garganta. Era um homem mais velho, talvez na casa dos 60 anos. Seu Joaquim, eu preciso confessar algo também. Meu nome é Marcos, e eu conheci a Teresa. O cemitério inteiro pareceu congelar. Joaquim ficou pálido, cambaleando ligeiramente. Roberto se levantou rapidamente, pronto para ampará-lo se necessário. Você, e conhecia a minha Teresa? Joaquim conseguiu perguntar, a voz quase inaudível. Marcos assentiu, os olhos marejados. Trabalhávamos juntos na fábrica de tecidos. Ela era do turno da manhã, eu do turno da tarde, mas nos encontrávamos na troca de turnos. Conversávamos às vezes. Ela era uma mulher gentil, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando dava para perceber que estava sofrendo. Todos nós da fábrica sabíamos que o marido dela bebia, que ela vivia com marcas de hematomas mal disfarçadas. Joaquim cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Marcos continuou, sua voz ganhando força, quando ela desapareceu, muitos de nós desconfiamos. Comentamos entre nós que provavelmente o marido havia feito algo terrível. Mas ninguém tinha provas, e naquela época, naquela época maridos matavam esposas e raramente eram punidos. Algumas pessoas até foram à polícia, mas foram ignoradas. O caso foi arquivado como um desaparecimento voluntário. Teresa simplesmente deixou de existir para o sistema. Eu me mudei de Vila Verde alguns anos depois, prosseguiu Marcos, mas voltei há 10 anos quando me aposentei. E sabe o que eu descobri? Descobri que o velho louco das flores, o que todo mundo zombava, era você, Joaquim. Reconheci você, mesmo depois de todos esses anos. Você está velho, curvado, mas seus olhos são os mesmos. Eu vi você subindo para o cemitério várias vezes, sempre sozinho, sempre com aquelas flores brancas. Nunca contei para ninguém que sabia quem você era, disse Marcos. Não porque eu concordasse com o que você fez, Deus me livre, mas porque eu via algo em você que era diferente. Eu via um homem destruído pela culpa, um homem que se punia todos os dias. E eu me perguntava, o que seria justiça nesse caso? Prender um velho que já estava preso na sua própria consciência? Que vivia como um mendigo quando poderia ter tido uma vida melhor? Que dedicava a cada momento a lembrar-se do seu crime? Roberto interveio, sua voz firme mas não hostil, mas Marcos, você entende que, mesmo assim, justiça precisa ser feita, certo? Não podemos simplesmente ignorar um homicídio porque o assassino se arrependeu. Senão o que seria do Estado de Direito? Marcos assentiu lentamente. Eu sei, rapaz. Eu sei. Mas me pergunto, e que tipo de justiça estamos buscando? Vingança? Retribuição? Ou o tipo de justiça que realmente impede que crimes aconteçam, que protege as vítimas antes que seja tarde demais? Joaquim sentou-se novamente no banco, parecendo ter envelhecido ainda mais nos últimos minutos. Marcos tem razão em questionar, ele disse tranquilamente. Mas também sei que a lei existe por uma razão. Matei minha esposa. Essa é a verdade simples e terrível. E preciso responder por isso, mesmo depois de todos esses anos. Por isso estou contando tudo agora. Não é para evitar consequências, mas porque quero que a verdade sobre Teresa seja conhecida. Ela merece mais do que este túmulo sem nome. Ela merece que o mundo saiba que existiu, que foi amada, que sofreu, e que foi tirada deste mundo injustamente, continuou Joaquim, sua voz ganhando uma dignidade inesperada. Merece que sua morte não seja apenas uma estatística esquecida, mas uma mulher desaparecida que ninguém procurou direito. E eu mereço enfrentar as consequências dos meus atos, finalmente, depois de fugir delas por tempo demais. Roberto olhou para seu celular, claramente dividido entre o dever de chamar as autoridades e a complexidade moral da situação que se desenrolava à sua frente. Seu Joaquim, ele disse cuidadosamente, preciso fazer algumas ligações. O senhor entende isso? Joaquim assentiu. Entendo perfeitamente, meu filho.
Mas antes que você faça isso, me deixe terminar a história. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, algo que descobri há apenas alguns anos e que torna tudo ainda mais complicado. Os trabalhadores, que haviam começado a se dispersar, voltaram imediatamente. Roberto, apesar de seu treinamento e responsabilidade, não conseguiu resistir. O que mais há para contar? Joaquim respirou fundo, preparando-se para a parte mais dolorosa da sua confissão. Em 2020, durante a pandemia, quando o mundo parou e tive muito tempo sozinho com meus pensamentos, decidi que precisava saber mais sobre a família de Teresa. Ela tinha uma irmã mais nova, Carmen, que nunca gostou muito de mim. Depois que Teresa desapareceu, Carmen se mudou para São Paulo e nunca mais voltou à Vila Verde. Com a ajuda de um jovem que conheci, um desses garotos bons com computadores, consegui encontrar Carmen, continuou Joaquim. Ela estava velha como eu, mas ainda viva. Não tive coragem de encontrá-la pessoalmente, mas comecei a acompanhar sua vida à distância. E foi assim que descobri algo que mudou tudo o que eu pensava saber sobre aquela noite terrível de março de 1975. O suspense era palpável. Roberto inclinou-se para a frente. O que você descobriu? Joaquim tirou outra carta do bolso, esta mais recente, com caligrafia trêmula mais legível. Esta é uma carta que Carmen escreveu para uma amiga, e que acabou sendo publicada em um blog sobre violência doméstica. Nela, Carmen conta que, poucas semanas antes de Teresa desaparecer, ela havia descoberto que estava grávida. De mim. Do nosso filho. O choque foi instantâneo e visceral. Vários trabalhadores deixaram escapar exclamações de surpresa. Roberto cobriu a boca com a mão. Joaquim continuou, lágrimas escorrendo livremente agora, Teresa nunca me contou. Carmen diz na carta que Teresa estava com medo de me contar porque eu bebia tanto, porque eu era tão violento. Ela planejava esperar, encontrar o momento certo, talvez quando eu estivesse sóbrio e de bom humor. Mas esse momento nunca chegou. Naquela noite, quando eu cheguei em casa bêbado e furioso, quando eu a empurrei e ela bateu a cabeça e ela estava grávida de 3 meses. Eu não matei apenas minha esposa, disse Joaquim, cada palavra pesando como chumbo, eu matei meu filho. Uma criança que nunca nasceu, que nunca teve a chance de respirar, de sorrir, de viver. 2 vidas destruídas pelo meu monstro interior alimentado pelo álcool e pela minha fraqueza de caráter. O silêncio que se seguiu era absoluto e sufocante. Mesmo os sons da natureza pareciam ter cessado, como se o próprio universo estivesse processando a magnitude daquela revelação. Marcos foi o primeiro a falar, sua voz rouca, meu Deus, Joaquim. Você sabia disso quando começou a vir aqui? Joaquim balançou a cabeça negativamente, os ombros curvados sob o peso de décadas de culpa que acabará de ganhar uma nova dimensão de horror. Não. Eu só descobri 3 anos atrás, quando encontrei aquela carta de Carmen. Durante 25 anos, vim aqui toda semana chorando a morte de Teresa, carregando uma culpa que já era insuportável. Mas quando descobri sobre o bebê e quando entendi que havia destruído não uma, mas 2 vidas e algo em mim morreu definitivamente. Roberto se aproximou lentamente, pousando uma mão hesitante no ombro do velho. Não era um gesto de absolvição, mas de pura humanidade diante de um sofrimento tão profundo que transcendia o julgamento simples. E foi por isso que você continuou vindo? Mesmo sabendo? Joaquim assentiu. Intensifiquei minhas visitas. Passei a vir não só aos domingos, mas sempre que meu corpo aguentava a caminhada. As flores se tornaram rosas brancas especificamente porque li em algum lugar que representam pureza e inocência. Para a mãe que perdi e para o filho que nunca conheci. Um dos trabalhadores mais jovens, que havia permanecido calado até então, limpou a garganta. Seu Joaquim, o senhor disse que ajudou centenas de mulheres ao longo dos anos. Isso incluía, e gestantes? Mulheres grávidas em situação de risco? Os olhos de Joaquim se iluminaram com uma luz triste mais determinada. Sempre que possível, sim. Mulheres grávidas em relacionamentos violentos eram prioridade absoluta para mim. Ajudei a criar uma rede clandestina de abrigos especializados em proteger mães e bebês.
Financiei pré-natal para mulheres que fugiam de parceiros agressivos. Paguei partos, fraldas, leite, tudo o que fosse necessário. Havia uma obsessão nisso, reconheço, continuou Joaquim. Cada bebê que nascia saudável, cada mãe que sobrevivia, era como se eu estivesse dando ao universo uma chance de reequilibrar a balança. Nunca poderia trazer meu filho de volta, mas poderia garantir que outras crianças tivessem a chance que neguei a ele. Que outras mães tivessem a segurança que neguei a Teresa. Marcos deu alguns passos em direção ao túmulo sem nome, observando a lápide simples com seus olhos experientes e cansados. Sabe, Joaquim, eu passei os últimos anos pensando muito sobre justiça. Tenho netos agora, e quando olho para eles, me pergunto que tipo de mundo estamos deixando. Um mundo onde punimos apenas depois que o mal já foi feito, ou um mundo onde impedimos o mal antes que aconteça? Ele se virou para o grupo. Quantas pessoas nesta cidade sabem a história real do O Velho Louco das Flores? Quantos de nós zombamos dele sem saber que ele estava pagando por um crime da única maneira que realmente importa, prevenindo que outros cometessem o mesmo erro? Roberto franziu a testa. Marcos, com todo respeito, isso soa como se você estivesse defendendo que deixemos isso passar. Um homem confessou um assassinato. 2 assassinatos, tecnicamente, se considerarmos o bebê. Temos leis. Temos processos. Não podemos simplesmente ignorar isso porque ele fez coisas boas depois. Marcos assentiu. Você está certo, é claro. Mas me responda uma coisa, o que acontece quando prendemos Joaquim agora? Um homem de 83 anos, doente, frágil. Ele vai para a prisão, provavelmente morre lá em poucos meses. E aí? Justiça foi feita. Mas e as mulheres que ele ainda pode ajudar? Interveio o trabalhador cuja irmã havia sido salva por Joaquim. Ele me disse uma vez, quando ajudou minha irmã há 15 anos, que enquanto tivesse vida, continuaria lutando para que nenhuma outra mulher sofresse. Se ele for preso, essa luta termina. Quantas outras Carlas, quantas outras Teresas não receberão ajuda porque decidimos que a retribuição é mais importante que a prevenção? A discussão estava se tornando acalorada quando uma voz feminina cortou o ar. Com licença, posso dar minha opinião? Todos se viraram. Era Dona Madalena, a florista, que havia subido a colina sem que ninguém percebesse. Nas mãos, trazia um buquê de rosas brancas, o pedido semanal de Joaquim que ele não havia buscado naquela manhã. Seu rosto mostrava que ela havia ouvido pelo menos parte da conversa. Dona Madalena, disse Joaquim, surpreso e visivelmente envergonhado. A senhora não devia. Ela o interrompeu com um gesto firme. Quieto, Joaquim. Eu vendo flores para você há 20 anos. 20 anos vendo você gastar o pouco que tem em rosas brancas, 20 anos vendo você subir esta colina com chuva ou sol. E sabe o que mais eu vi nesses 20 anos? Vi você ajudar a mocinha que era espancada pelo namorado e que trabalhava na padaria ao lado da minha loja. Vi você pagar o aluguel da dona Júlia quando o marido dela gastou todo o dinheiro bebendo. Vi você, pensando que ninguém estava olhando, colocar dinheiro no bolso do casaco de mulheres que claramente estavam fugindo de situações ruins. Ela colocou as flores no chão e encarou o grupo de homens. Vocês homens e suas discussões sobre lei e justiça. Muito bonito. Mas eu sou uma mulher que sobreviveu a um casamento violento. Sei o que é apanhar, ser humilhada, ter medo de morrer a cada noite. E sabe quem me ajudou quando finalmente consegui fugir, há 30 anos? Um homem que nunca disse seu nome, que pagou minha passagem de ônibus para outra cidade, que me deu dinheiro para recomeçar. Era você, Joaquim? Eu sempre desconfiei, mas nunca tive certeza. Joaquim olhou para ela, um reconhecimento lento surgindo em seus olhos nebulosos. Madalena? A Madalena do interior? Que trabalhava e ela assentiu. Na fazenda do Coronel Bastos. Sim, era eu. Magra, machucada, morrendo de medo. Você apareceu na rodoviária, me deu um envelope com dinheiro e disse: isso é para você recomeçar. Não é caridade, é uma dívida que estou pagando. Use bem.
Nunca esqueci aquelas palavras. Lágrimas escorriam pelo rosto de Madalena agora. Quando voltei para a Vila Verde anos depois, já recuperada, já dona da minha própria vida, e vi você comprando flores toda semana, pensei, é ele. É aquele homem. E aí ouvi as pessoas rindo de vocês, zombando, e tive que morder a língua para não contar a elas que você era um herói. Porque era assim que eu te via, Joaquim. Como um herói. Mas eu não sou herói, disse Joaquim, sua voz quebrada. Sou um assassino que está tentando compensar o incompensável. Madalena se aproximou dele, ajoelhou-se ao seu lado. Você é as duas coisas. É um homem que cometeu um ato horrível, irreversível, imperdoável até. Mas também é um homem que dedicou o resto de sua vida a garantir que outras mulheres não sofressem o mesmo destino. Isso não apaga o que você fez, nunca vai apagar. Mas significa algo. Roberto balançava a cabeça, claramente lutando com o dilema moral. Isso é complicado demais para mim. Eu preciso chamar as autoridades. Preciso deixar que o sistema de justiça decida. Ele pegou o celular, mas Madalena falou antes que ele pudesse discar, me espere. Antes de fazer isso, deixe-me contar uma coisa. Algo que pode mudar como todos vocês veem esta situação. Madalena respirou fundo, organizando seus pensamentos. O vento da manhã havia se intensificado, fazendo as folhas dos ciprestes dançarem e criando um som sussurrante que parecia preencher os momentos de silêncio. Quando voltei para a Vila Verde há 20 anos e abri minha floricultura, fiz uma promessa a mim mesma, ia investigar quem era aquele homem misterioso que havia me salvado. Levei anos, mas eventualmente juntei as peças. E no processo, descobri algo extraordinário. Ela olhou ao redor, certificando-se de que tinha a atenção de todos. Joaquim não foi o único que Teresa deixou para trás. Havia uma sobrinha, filha de Carmen, a irmã de Teresa. Uma menina chamada Ana Paula, que tinha apenas 5 anos quando Teresa desapareceu. Carmen criou a menina sozinha, em São Paulo, sempre contando histórias sobre a tia maravilhosa que havia sumido misteriosamente. Joaquim ergueu a cabeça bruscamente. Ana Paula. Eu não sabia que Carmen tinha uma filha. Madalena assentiu. Carmen ficou grávida mais ou menos na mesma época que Teresa. Mas ao contrário da irmã, ela conseguiu deixar o pai violento a tempo, fugiu para São Paulo com a ajuda de uma tia distante. Ana Paula cresceu ouvindo sobre Teresa, sobre como a tia era gentil e forte, sobre como ela havia desaparecido e provavelmente estava morta, vítima do marido alcoólatra. Ana Paula se formou em direito, continuou Madalena, sua voz ganhando intensidade. Especializou-se em casos de violência doméstica. Passou os últimos 30 anos defendendo mulheres gratuitamente, trabalhando em abrigos, criando ONGs. E sabe o que a motivou? A história da tia que nunca conheceu. A história de Teresa. O impacto dessa revelação foi imenso. Joaquim cobriu o rosto, soluçando incontrolavelmente. Meu Deus, ele murmurou entre lágrimas. Teresa continua salvando vidas, mesmo depois de morta. Exatamente, disse Madalena. E há mais. Há 3 anos, quando você descobriu sobre a gravidez de Teresa através daquela carta, você não foi o único a descobrir. Ana Paula também leu aquela carta. Carmen estava morrendo de câncer e decidiu que era hora de contar tudo à filha. Inclusive suas suspeitas sobre o que realmente havia acontecido com Teresa. Os olhos de Joaquim se arregalaram com medo. Ela sabe? Ana Paula sabe o que eu fiz. Madalena hesitou, então assentiu lentamente. Ela sabe. Ou pelo menos, desconfia fortemente. E sabe o que ela fez com essa informação? Nada. Absolutamente nada. Marcos deu um passo à frente, confuso. Como assim, nada? Uma advogada especializada em casos de violência doméstica descobre que o marido da tia provavelmente a matou e não faz nada? Madalena sorriu tristemente. Ela fez algo sim, mas não o que vocês estão pensando. Ela te investigou, Joaquim.
Contratou um detetive particular, seguiu seus passos, descobriu tudo sobre sua vida nos últimos 50 anos. E o que ela encontrou? Perguntou Roberto, completamente absorvido na história. Ela encontrou um homem que vivia em pobreza autoimposta, que dedicava cada centavo a causas de proteção à mulher, que trabalhava anonimamente em abrigos, que salvava vidas sistematicamente. Ela encontrou registros de centenas de mulheres que foram ajudadas por um anjo da guarda anônimo. Ela rastreou doações para ONGs, abrigos, clínicas. Todas feitas em dinheiro, sempre anônimas, sempre em quantias que correspondiam exatamente ao que um trabalhador de construção aposentado com uma pensão modesta poderia doar. Madalena se virou para Joaquim. Ana Paula veio a Vila Verde há 2 anos. Você não a viu, mas ela viu você. Seguiu você até aqui, até este cemitério. Viu você colocar as flores, viu você chorar, viu você pedir perdão a uma lápide sem nome. E então ela fez uma escolha. Que escolha? Perguntou Joaquim, a voz tremendo. Ela decidiu deixar você continuar. Decidiu que sua punição autoimposta era mais efetiva do que qualquer coisa que o sistema de justiça poderia fazer. Mas mais que isso, ela decidiu continuar o trabalho que você começou. O quê? Várias vozes exclamaram ao mesmo tempo. Madalena puxou uma carta do bolso. Esta carta chegou para mim há 6 meses. É de Ana Paula. Ela descobriu que eu era uma das mulheres que você ajudou anos atrás, e que eu te conhecia aqui em Vila Verde. Ela me pediu para vigiar você, para garantir que você estava bem, para intervir se necessário. E me contou sobre um projeto que ela está desenvolvendo. Ela abriu a carta e leu em voz alta: Dona Madalena, descobri que o homem que você conhece como Joaquim é o responsável pela morte da minha tia Teresa e do primo que nunca conheci. Como advogada, sei que deveria denunciá-lo. Como sobrinha de Teresa, deveria odiá-lo. Mas como uma mulher que dedicou sua vida a combater a violência doméstica, vejo nele algo diferente, um homem que transformou sua culpa em ação, que salvou mais vidas do que destruiu, que entende que verdadeira justiça não é apenas punir o mal, mas prevenir que ele aconteça. Por isso, decidi criar o Instituto Teresa, continuou Madalena lendo, uma organização dedicada a combater a violência doméstica através de educação, prevenção e apoio às vítimas. Não vou denunciar Joaquim, mas também não vou deixar que a morte da minha tia seja em vão. Vou contar a história dela, uma história anônima, sem nomes reais, como exemplo do que pode acontecer quando a sociedade ignora os sinais de violência. E vou usar os últimos anos de vida de Joaquim de uma forma diferente. Roberto estava boquiaberto. Como assim, usar os últimos anos dele? Madalena dobrou a carta. Ana Paula quer que Joaquim conte sua história publicamente. Não para ser preso, ela diz que isso seria inútil neste ponto, mas para educar. Para ir a escolas, universidades, grupos de homens, e contar o que acontece quando alguém perde o controle, quando o álcool e a violência se misturam, quando ignoramos os sinais de perigo. Ela quer transformá-lo em um exemplo vivo, continuou Madalena, não de redenção completa, porque ela deixa claro que o que ele fez é imperdoável, mas de responsabilidade tardia. De um homem que cometeu o impensável e passou o resto da vida tentando garantir que outros não cometam o mesmo erro. É uma forma de justiça restaurativa, não retributiva. O silêncio que se seguiu era denso de reflexão. Cada pessoa ali estava processando aquela proposta extraordinária, tão diferente do que o sistema tradicional de justiça ofereceria. Finalmente, o trabalhador cuja irmã havia sido salva por Joaquim falou: e isso faz sentido. Minha irmã sempre disse que o que ela mais queria não era que o ex-marido fosse preso, mas que ele entendesse, que mudasse, que nunca fizesse aquilo com outra pessoa. Marcos assentiu pensativamente. Justiça restaurativa. Li sobre isso. É sobre reparar o dano, não apenas punir o ofensor. Sobre prevenir crimes futuros, não apenas vingar os passados. Mas é controverso, muito controverso, especialmente em casos de feminicídio. Roberto estava visivelmente conflitado. Como engenheiro, ele lidava com preto e branco, com regras e regulamentos. Mas aquilo era uma área cinzenta de uma complexidade moral estonteante. Eu não sei, ele admitiu.
Isso não compete a mim decidir. Mas compete a você decidir se vai fazer aquela ligação agora, disse Madalena suavemente, ou se vai esperar para conhecer mais da história. Porque tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Algo que pode mudar tudo. Joaquim, que havia permanecido sentado durante toda a revelação de Madalena, finalmente se levantou, apoiando-se pesadamente no banco de pedra. Seu rosto estava pálido, marcado por décadas de culpa, mas havia também algo novo ali, uma sombra de esperança mesclada com terror. Madalena, ele disse, sua voz rouca, eu não sei se mereço o que Ana Paula está propondo. Não sei se tenho direito a qualquer forma de redenção que não passe pela prisão. Não é sobre o que você merece, Joaquim, respondeu Madalena firmemente. É sobre o que é mais útil. O que previne mais mortes, o que salva mais vidas. Ana Paula não está te oferecendo perdão, ela deixa muito claro que isso não é dela para dar. Mas ela está oferecendo propósito para o tempo que te resta. Ela fez uma pausa, olhando para Roberto. E a coisa que vocês ainda não sabem está relacionada a isso. Roberto, ainda segurando o celular, hesitante sobre que decisão tomar, gesticulou para que ela continuasse. Estamos ouvindo. Madalena olhou para Joaquim, como se pedindo permissão silenciosa. Ele assentiu lentamente, resignado. Conte tudo. Já não há mais segredos para esconder. Ela respirou fundo. Há 6 meses, Joaquim foi diagnosticado com câncer terminal. Pâncreas. Os médicos lhe deram, no máximo, 1 ano de vida. O choque foi instantâneo. Vários trabalhadores murmuraram expressões de surpresa e compaixão. Roberto deixou cair o celular, pegando-o rapidamente do chão. Marcos fechou os olhos, balançando a cabeça. 1 ano, repetiu Joaquim calmamente, como se estivesse falando sobre o clima. Talvez menos. A dor tem piorado. Mas recusei tratamento agressivo. Aos 83 anos, com a vida que vivi, não vejo sentido em prolongar o sofrimento apenas para ganhar alguns meses. É por isso que Ana Paula quer agir agora, explicou Madalena. Ela calculou que Joaquim tem, talvez, 6 a 8 meses em condições de viajar, de falar em público, de contar sua história de forma impactante. Depois disso, a doença vai progredir rápido demais. Se quisermos usar esse tempo de forma produtiva, precisamos começar já. Roberto passou a mão pelo rosto, claramente sobrecarregado pela complexidade moral da situação. Mas vocês entendem o que estão pedindo? Que nós, ignoremos uma confissão de homicídio? Que deixemos um assassino livre com base numa promessa de que ele vai fazer palestras educativas? E se ele fugir? E se for tudo mentira? Ele tem câncer terminal, disse o trabalhador cuja irmã fora salva. Para onde ele vai fugir? E mais importante, esse homem passou 50 anos vindo a este cemitério toda semana, sob chuva e sol, mesmo quando a cidade inteira zombava dele. Se ele quisesse fugir de suas responsabilidades, teria feito isso há décadas atrás. Marcos se aproximou de Roberto, colocando uma mão em seu ombro. Rapaz, eu entendo seu conflito. Você é um homem de regras, de procedimentos. Mas às vezes a vida nos apresenta situações onde as regras não são suficientes. Onde precisamos pensar além do que está escrito em papel. Deixa eu te contar uma coisa, continuou Marcos. Meu pai era policial. Homem rígido, cheio de certezas sobre certo e errado. Quando eu era criança, houve um caso na cidade, uma mulher matou o marido que a espancava há anos. Matou para se defender, para proteger os filhos. Pela lei, era homicídio. Meu pai aprendeu, testemunhou contra ela no julgamento. Ela foi condenada. Os filhos foram para orfanatos, se perderam no sistema. Anos depois, já velho, meu pai me confessou que aquela era sua maior vergonha. Que ele havia seguido a lei rigidamente, mas que isso não havia resultado em justiça. Apenas em mais sofrimento. Roberto estava ouvindo atentamente, mas ainda não estava convencido. Mas isso é diferente. Joaquim não agiu em legítima defesa. Ele era o agressor.
Ele matou a esposa grávida num acesso de raiva alimentada por álcool. Como podemos equiparar as duas situações? Não estamos equiparando, interveio Madalena. Estamos reconhecendo que situações diferentes requerem respostas diferentes. Que o objetivo da justiça deve ser múltiplo, punir, sim, mas também prevenir, educar, reparar. Joaquim se aproximou de Roberto, movendo-se lentamente mas com determinação. Moço, eu não estou pedindo para escapar da punição. Estou pedindo para que minha punição seja útil. Posso passar os próximos meses morrendo numa cela, onde minha morte não significará nada para ninguém. Ou posso passar esses meses fazendo o que Ana Paula propõe, contando minha história, mostrando aos jovens o que o álcool e a violência podem fazer, alertando mulheres sobre os sinais de perigo, educando homens sobre controle e responsabilidade. E no final, Joaquim continuou, sua voz ganhando uma força surpreendente: quando o câncer finalmente me levar, você pode revelar meu nome verdadeiro, contar toda a história. Posso morrer como o assassino confesso que sou, mas um assassino que tentou, no tempo que lhe restou, fazer algo de útil. Isso não é escapar da justiça. É uma forma diferente de justiça. O trabalhador jovem que havia permanecido calado até então deu um passo à frente. Seu Roberto, posso dizer uma coisa? Trabalho com você há 3 anos. Sei que é um homem justo, que segue as regras. Mas também sei que você tem 2 filhas. E não posso deixar de pensar, se elas estivessem em perigo, se estivessem num relacionamento violento, você não gostaria que houvesse alguém como Joaquim, alguém que entende profundamente as consequências da violência, para educá-las, alertá-las, talvez salvá-las? Roberto fechou os olhos. A menção de suas filhas havia tocado um nervo. Ele pensou em Maria e em Sofia, tão jovens, tão vulneráveis em um mundo onde a cada dia mulheres morriam nas mãos de parceiros violentos. Isso não é justo, ele murmurou. Usar minhas filhas como argumento. Mas é real, respondeu o jovem trabalhador. É o que Ana Paula está propondo, usar a tragédia de Teresa, a culpa de Joaquim, o tempo que resta a ele, para proteger outras filhas, outras irmãs, outras mães. Marcos apontou para a lápide sem nome. E tem outro fator, Teresa. O que ela gostaria? Claro, nunca saberemos. Mas pela descrição que tenho dela, uma mulher gentil, que sorria apesar do sofrimento, me pergunto se ela não preferiria que sua morte servisse para prevenir outras mortes, em vez de simplesmente adicionar mais uma história de vingança ao mundo. Joaquim caiu de joelhos diante da tumba, soluçando. Teresa, meu amor, me desculpe. Me desculpe por tudo. Por cada dor, cada lágrima, cada medo que causei. Por roubar seu futuro, o futuro do nosso filho. Se pudesse voltar no tempo, daria a minha vida pela sua. Mas não posso. Tudo o que posso fazer é tentar garantir que nenhuma outra mulher sofra o que você sofreu. Madalena se ajoelhou ao lado dele, colocando uma mão em seu ombro trêmulo. Ela sabe, Joaquim. De alguma forma, onde quer que esteja, ela sabe. Ela olhou para Roberto. A decisão é sua. Mas antes de fazer essa ligação, pense no que será mais útil, um velho morrendo numa cela, ou um velho usando seus últimos meses para potencialmente salvar dezenas, talvez centenas de vidas? Roberto olhou para seu celular, depois para Joaquim, depois para os trabalhadores ao seu redor, todos esperando sua decisão. Finalmente, ele falou: preciso falar com essa Ana Paula. Preciso ouvir diretamente dela o que ela está propondo, entender completamente o plano. E preciso garantias reais, de que isso vai resultar em algo concreto, não apenas em um criminoso escapando da justiça. Madalena sorriu pela primeira vez desde que começara a contar a história. Ana Paula está aqui. Em Vila Verde. Ela veio quando soube que a obra no cemitério ia começar. Sabia que esse momento chegaria. Está esperando no hotel da cidade. Roberto piscou, surpreso. Ela está aqui? Agora. Posso ligar para ela. Ela pode estar aqui em 20 minutos, confirmou Madalena. Roberto hesitou por mais um momento, depois assentiu lentamente. Tudo bem. Vamos ouvi-la.
Mas isso não é uma decisão final. É apenas ouvir. Ana Paula chegou ao cemitério exatamente 23 minutos depois, dirigindo um carro simples, vestindo roupas discretas. Era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação fina, e uma expressão que misturava determinação e compaixão. Quando ela subiu a colina e viu Joaquim ajoelhado diante da tumba de sua tia, parou por um momento, respirando fundo, preparando-se para o encontro que provavelmente planejara durante anos. Joaquim, ela disse simplesmente. Sua voz era firme mas não hostil. Joaquim se virou lentamente, apoiando-se em Madalena para se levantar. Quando seus olhos encontraram os de Ana Paula, ele viu neles uma semelhança inconfundível com Teresa, o mesmo formato amendoado, a mesma cor profunda. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto. Ana Paula. Você tem os olhos dela, ele murmurou. Eu sei, ela respondeu. Minha mãe sempre dizia isso. Que eu tinha os olhos da tia Teresa. Ela caminhou até ficar diretamente em frente a ele, seus olhos estudando cada linha em seu rosto envelhecido. Durante anos, você foi um monstro para mim. O homem que matou minha tia, que destruiu minha família. Eu sonhava em encontrá-lo, em vê-lo pagar por tudo o que fez. Eu mereço seu ódio, disse Joaquim. Mereço muito mais que isso. Ana Paula balançou a cabeça. Odeio o que você fez. Odeio com cada fibra do meu ser. Mas quando investiguei você, quando vi como você viveu nos últimos 50 anos, percebi algo, você já estava pagando. Todo dia, toda semana, toda visita a este cemitério. Você se tornou sua própria prisão. Ela se virou para Roberto e os outros. Vocês devem estar se perguntando que tipo de pessoa sou para propor o que estou propondo. Que tipo de sobrinha não busca vingança pela morte da tia? Deixem-me explicar. Ana Paula caminhou até a lápide, passando os dedos suavemente sobre a palavra gravada, perdão. Dediquei minha vida a estudar violência doméstica. Não apenas como advogada, mas como psicóloga, como pesquisadora. Li milhares de casos, defendi centenas de mulheres, estudei padrões de comportamento. E uma coisa que aprendi é que o sistema tradicional de justiça criminal falha miseravelmente quando se trata de violência de gênero. Prendemos agressores depois que eles já machucaram ou mataram, continuou ela. Mas fazemos muito pouco para prevenir que isso aconteça. Muito pouco para educar homens sobre controle emocional, sobre os perigos do álcool, sobre reconhecer sinais de que estão perdendo o controle. Muito pouco para ensinar mulheres a identificar relacionamentos tóxicos antes que seja tarde demais. Roberto interveio, mas existem programas de prevenção, campanhas de conscientização. Sim, existem, concordou Ana Paula. Mas são abstratos. Usam estatísticas, teorias, casos genéricos. Mas e se tivéssemos algo diferente? E se tivéssemos alguém que viveu isso, que cometeu o impensável e passou décadas refletindo sobre cada detalhe, cada sinal que ignorou, cada momento onde poderia ter escolhido diferente? Ela apontou para Joaquim. Este homem pode contar, com detalhes viscerais e honestos, como o álcool o transformou, como ele ignorou os sinais de que estava se tornando perigoso, como uma única noite destruiu não uma, mas incontáveis vidas. Ele pode fazer isso sem se esconder, sem minimizar, sem pedir perdão que não merece. Apenas a verdade crua e terrível. Quantos jovens poderiam ouvir isso e reconhecer padrões em si mesmos antes que seja tarde? Quantas mulheres poderiam ouvir e reconhecer que precisam sair antes que aconteça o pior? Marcos assentiu lentamente. Justiça restaurativa focada em prevenção. Não é sobre absolver Joaquim, é sobre usar a tragédia de Teresa para prevenir futuras tragédias. Ana Paula se virou para ele. Exatamente. E há outro componente, do Instituto Teresa. Vou oficialmente lançá-lo, com a história completa, nomes mudados, mais detalhes reais. Vamos oferecer programas de educação em escolas, workshops para casais, grupos de apoio para homens lutando com raiva e vícios, treinamento para policiais e juízes sobre como identificar e agir em casos de violência doméstica. E Joaquim será a face desse instituto,
perguntou Roberto. Não, respondeu Ana Paula firmemente. Ele será a consciência. Trabalhará nos bastidores, contando sua história para grupos selecionados, ajudando a desenvolver materiais educativos, treinando conselheiros. Mas publicamente, o Instituto será sobre Teresa, sobre as vítimas, não sobre ele. Porque no final, não é sobre redenção para Joaquim. É sobre prevenir que existam mais Teresas. Roberto estava visivelmente processando tudo. E legalmente? Como isso funcionaria? Ele confessou um crime. Eu ouvi. Todos aqui ouviram. Ana Paula tinha claramente antecipado essa pergunta. Propongo o seguinte: Joaquim assina uma confissão completa, detalhada, notarizada. Essa confissão fica comigo, em envelope lacrado. Se ele desviar 1 milímetro do acordado, se tentar fugir de suas responsabilidades, se falhar em cumprir o trabalho proposto, eu entrego essa confissão às autoridades imediatamente. Durante os próximos 6 a 8 meses, ela continuou, ele trabalhará intensamente no Instituto. Documentaremos tudo, cada palestra, cada pessoa impactada, cada vida potencialmente salva. Quando o câncer progredir ao ponto onde ele não puder mais continuar, ou quando ele morrer, então revelaremos a verdade completa publicamente. Seu nome verdadeiro, sua história, tudo. Ele morrerá como um assassino confesso, mas um que tentou fazer diferença com o tempo que lhe restou. E se eu disser não? Perguntou Roberto. Se eu insistir em chamar a polícia agora? Ana Paula o encarou diretamente. Então você estará no seu direito. Joaquim será preso, processado, provavelmente condenado a alguns anos, embora um bom advogado possa argumentar crime passional, ausência de corpo, prescrição parcial. Ele provavelmente morrerá na prisão em poucos meses. E tudo isso terá servido para quê? Para satisfazer nossa necessidade de punição, mas sem prevenir um único caso futuro de violência. O silêncio era pesado. Cada pessoa ali estava fazendo seus próprios cálculos morais, pesando justiça retributiva contra justiça restaurativa, punição contra prevenção. Foi o trabalhador cuja irmã fora salva quem quebrou o silêncio. Eu voto que demos uma chance a ela. A Ana Paula. Não por Joaquim, mas pelas mulheres que ainda podem ser salvas. Outro trabalhador assentiu. Minha esposa sofreu em um relacionamento anterior. Se houvesse algum programa, algum lugar onde ela pudesse ter aprendido a ver os sinais mais cedo, e talvez ela não tivesse sofrido tanto. Eu apoio isso. Um por um, os trabalhadores expressaram seu apoio. Madalena, é claro, já estava ao lado de Ana Paula desde o início. Marcos foi o último a falar: Joaquim, olhe para mim. O velho ergueu seus olhos cansados. Marcos continuou: você vai ter a chance que não merece, a chance de fazer diferença antes de morrer. Não desperdice isso. Não nos faça arrepender dessa decisão. Joaquim assentiu vigorosamente. Eu não vou desperdiçar. Juro pela memória de Teresa, pelo filho que nunca conheci, que usarei cada dia que me resta para tentar prevenir que outras famílias sofram o que causei à minha. Todos os olhos se voltaram para Roberto. Ele estava pálido, suando, claramente sob uma pressão imensa. Finalmente, ele falou: eu quero garantias. Quero que tudo seja documentado oficialmente. Quero atualizações semanais. Quero poder verificar que o trabalho está sendo feito. E quero a confissão assinada guardada com um terceiro imparcial, não apenas com Ana Paula, talvez um tabelião ou um advogado que não esteja envolvido emocionalmente. Ana Paula estendeu a mão. Concordo com todos esses termos. E adiciono outro: se em qualquer momento você sentir que isso não está funcionando, que Joaquim está se aproveitando da situação, você pode denunciá-lo. A confissão assinada estará disponível. Esta é sua garantia. Roberto olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, lentamente, ele a apertou. Tudo bem. Vamos tentar. Mas Joaquim, ele se virou para o velho: se você nos decepcionar, se isso for de alguma forma uma farsa, eu pessoalmente me certificarei de que você pague completamente. Eu entendo, disse Joaquim.
E aceito essas condições. Ana Paula respirou fundo, o alívio visível em seu rosto. Obrigada. Obrigada a todos. Sei que isso não é fácil, que estamos navegando em águas morais complicadas. Mas acredito que esta é a melhor forma de honrar a memória da tia Teresa. Ela se virou para a lápide. Tia, nunca conheci você. Só ouvi histórias. Mas vou garantir que sua morte não foi em vão. Vou garantir que seu nome, quando finalmente o revelarmos, seja lembrado não como mais uma vítima esquecida, mas como o catalisador para a mudança real. Joaquim se aproximou da lápide uma última vez naquele dia, colocando as rosas brancas que Madalena havia trazido. Teresa, ele sussurrou, obrigado. Obrigado por me dar esta chance, esta última oportunidade de fazer algo certo. Vou honrar você, vou honrar nosso filho, todos os dias que me restam. Os trabalhadores começaram a se dispersar lentamente, voltando para suas máquinas e ferramentas, mas algo havia mudado fundamentalmente. Eles não eram mais apenas trabalhadores fazendo um serviço rotineiro de remoção de túmulos antigos. Eram testemunhas de uma história extraordinária, participantes de uma experiência de justiça restaurativa que desafiava tudo o que pensavam saber sobre certo e errado. Roberto se aproximou de Ana Paula antes de ir embora. Uma pergunta, ele disse. Por que você realmente está fazendo isso? Não me diga que é apenas pelo Instituto, pela prevenção. Há algo mais, não há? Ana Paula sorriu tristemente. Você é perspicaz. Sim, há algo mais. Minha mãe, Carmen, passou a vida inteira obcecada com a morte da irmã, com o desaparecimento nunca explicado, com a certeza de que o marido havia feito algo terrível mas sem nunca ter provas. Essa obsessão a consumiu, tornou-a amarga, paranoica. Ela morreu há 2 anos sem paz. Eu não quero passar minha vida assim, continuou Ana Paula. Não quero que a morte de Teresa seja apenas um buraco negro de raiva e vingança que consome gerações. Quero transformá-la em algo que importa, que salva vidas, que previne outras tragédias. É a única forma que encontrei de fazer paz com isso, de honrar tanto Teresa quanto minha mãe. Roberto assentiu lentamente. Entendo. E espero, sinceramente espero, que funcione. Nos meses seguintes, Joaquim trabalhou incansavelmente. Apesar da doença progredindo, apesar da dor constante que apenas remédios fortes conseguiam aliviar parcialmente, ele se dedicou completamente ao Instituto Teresa. Falou em escolas para adolescentes sobre os perigos do álcool e da raiva descontrolada. Conversou com grupos de homens em igrejas sobre responsabilidade e controle emocional. Trabalhou com policiais, ensinando-os a reconhecer sinais de violência doméstica escalando. Treinou conselheiros em abrigos de mulheres. Escreveu materiais educativos. Cada sessão era documentada, cada pessoa impactada registrada. Roberto verificava pessoalmente, semanalmente, como havia prometido. E apesar de seu ceticismo inicial, ele tinha que admitir que Joaquim estava fazendo diferença. Jovens que ouviram sua história relataram ter repensado seus próprios comportamentos. Mulheres disseram que a franqueza brutal de sua narrativa as ajudou a ver situações em suas próprias vidas que haviam estado negando. Homens admitiram que reconheceram padrões perigosos em si mesmos e procuraram ajuda. 7 meses depois, numa manhã chuvosa de outono, Joaquim não apareceu para uma palestra agendada. Madalena foi até sua casa e o encontrou na cama, fraco demais para se levantar. O câncer havia finalmente progredido além do ponto onde força de vontade podia compensar. Ana Paula foi chamada, assim como Roberto e alguns dos trabalhadores que haviam se tornado próximos ao velho nos últimos meses. É hora, disse Joaquim, sua voz fraca mais clara. É hora de contar a história completa. Meu nome verdadeiro, o que fiz, tudo. Não quero morrer com mais segredos. Ana Paula segurou sua mão. Já preparei tudo. Assim que você partir, vamos revelar tudo, a história de Teresa, sua identidade, o trabalho que você fez nos últimos meses. O instituto continuará, mas agora com a verdade completa. E o túmulo? Perguntou Joaquim. Eu quero que coloquem o nome dela na lápide.
Teresa. Ela merece ser lembrada pelo nome. Já está providenciado, disse Ana Paula. Uma nova lápide, com o nome completo dela, Teresa Mendes Silva. E as datas de nascimento e morte. E uma nova inscrição que escolhi, sua história salva vidas. Joaquim sorriu fracamente, lágrimas escorrendo por seu rosto devastado pela doença. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Não mereço perdão, mas espero ter feito alguma diferença. Você fez, disse Roberto, surpreendendo a si mesmo com a emoção em sua voz. Números não mentem. Vidas foram salvas por causa do trabalho dos últimos meses. Isso não apaga o que você fez, mas significa algo. Joaquim morreu 3 dias depois, em paz pela primeira vez em 50 anos. E quando a história completa foi revelada, o velho do cemitério, o assassino confesso, a vida dedicada à prevenção, o Instituto Teresa, a cidade de Vila Verde, que havia zombado dele por décadas, finalmente entendeu. Entendeu que aquele velho não era louco. Era um homem carregando a maior culpa imaginável, tentando pagar uma dívida impagável da única forma que sabia. O Instituto Teresa cresceu, expandiu para outras cidades. A história de Teresa, e de Joaquim, tornou-se um caso de estudo em justiça restaurativa, em prevenção de violência doméstica, em como transformar tragédia em mudança social. E toda semana, alguém, diferentes pessoas, voluntários do Instituto, mulheres que foram ajudadas, até alguns dos trabalhadores daquele dia fatídico no cemitério, subia a colina e colocava rosas brancas no túmulo que agora dizia Teresa Mendes Silva. Sua história salva vidas.